Saudações, meus queridos, eu sou o Cryon, do Serviço Magnético. Os indígenas, os ancestrais dos indígenas estão aqui. Os avós. Muitos de vocês o sentiram nesta sala. Os avós dos indígenas sempre estarão aqui. O que quer que vocês façam. Pois esta é a profecia deles. E por mais atrás vocês quiserem voltar no planeta, norte e sul, esta é a profecia deles. Que chegaria um dia quando os indígenas e não indígenas se reuniriam e honrariam uns aos outros através da terra. Esta é um lugar abençoado. Este dia é uma terra sagrada. E eu quero dizer algo para vocês. Com todo o amor compassivo do dia, se você veio para ter um bom tempo, então aqui está você. E as cadeiras vazias serão retiradas. E serão preenchidas por aqueles que reconhecem a natureza sagrada deste dia. Deste dia. Eu dou a vocês mensagens em 4 partes hoje, sobre o que vocês estão fazendo, a história do que estão fazendo, um pouco sobre Yai, quase. Eu contarei sobre os coros futuros que vão conectar os nós e os nulos ainda mais. Mas por enquanto, vamos estabelecer a energia deste lugar e chamá-la o que ela é. Pois há algumas horas que vocês estão aqui, virem sua consciência sobre aquilo que vocês aprenderam. Tratem isto como uma cerimônia sagrada, pois é o que ela é. Trate isso como algo que impacta o planeta, porque ela é assim. Honre os indígenas que caminharam no pó da terra antes do cimento ser colocado neste lugar. E vejam-nos como família, pois eles esperavam vocês, meus queridos. E aqui estão vocês no momento certo. E a profecia que seja preenchida hoje. Que comece. E então, os ventos da mudança estão sobre nós. Estão sobre todos nós. Mesmo aquilo que vocês chamam de fonte criativa, especialmente aquilo que você chamaria de fonte criativa. Vocês já pensaram que estaria sozinho nesse planeta? O que estão fazendo aqui fosse isolado? Pense novamente. Pois as coisas que vocês fazem hoje são uma exposição de coisas maiores para a galáxia, para a vizinhança. Eles sabem o que vocês estão fazendo aqui. Eu gostaria de falar sobre história. Eu gostaria de falar sobre a história dos antigos. Eu gostaria de falar sobre a história dos tons. Vamos começar com uma frase que vocês podem ter ouvido. Que a história irá guiar o futuro. E se você falar com um sociólogo moderno, um antropólogo moderno, essa é uma afirmação cínica. Pois o que eles veem é que a história tende a se repetir, como se a humanidade nunca tivesse aprendido a partir dos erros que cometeu. E pareceria que eles estão corretos. Pois nos últimos centenas de milhares de anos não houve muita evidência de progresso. Como mencionei antes, aquilo que vocês, a ferida que você fazia nos outros ficou maior, apenas mudou. A sobrevivência ainda é sobrevivência. E portanto, pareceria que aquela afirmação está correta. Que a história do planeta irá se repetir e levar vocês para o futuro, sem muita evolução da consciência. Agora vamos retornar ainda mais no tempo e olhar para como os indígenas observavam isto.
Cada simples cultura indígena neste planeta começa suas cerimônias honrando os ancestrais, seus próprios ancestrais, pois há um reconhecimento de que o padrão da sabedoria está lá. E, portanto, eles pedem ao passado para ajudar o seu futuro, mas não é uma visão cínica. Ao contrário, é uma bela visão. O futuro poderia ser desenvolvido pela sabedoria dos originais avós e os antigos, por mais longe que eles puderem olhar, reconhecendo a sabedoria do passado. Agora vamos virar outra página e olhar para isto de uma forma quântica. Uma forma quântica. Fora de 3 dimensões, entrando na caixa esotérica que vocês escolheram para hoje. Qual é o seu passado, ser humano? O seu passado quântico? E agora eu peço que vocês olhem para os padrões que foram colocados aqui pelos Pleiadianos. Isso está em seu DNA. Aqueles são os antigos para vocês. E, portanto, de fato, a história pode guiar o futuro. A história dos Pleiadianos. Um planeta graduado. Os antigos, reais. Aqueles que vocês carregam neste momento em seu DNA. Aqueles que estabeleceram a natureza sagrada deste lugar. E, portanto, os indígenas tinham razão. A não ser que vocês agora, quando vocês aplicam o aspecto quântico, vocês retornam ainda mais para este plano. Vocês estão olhando para a história de uma civilização, uma cultura divina, consciente, desenvolvida. Esta é a porta que vocês estão abrindo. Há alguns anos, Yai, que vocês chamam Dr. Todd, começou a produzir os tons. E ele não sabia por quê. Quando eles começaram a se tornarem estruturados, nós começamos a oferecer instruções sobre o que ele estava fazendo e por que o que ele estava se lembrando. Ele estava se lembrando tons divinos de uma história quântica. E começou a lembrar-se dos tons da Lemúria. E hoje, vocês têm um exemplo do que ele agora está lembrando em tempo real. O passado dos Pleiadianos, entregue a ele conforme ele precisava, não de algo que ele tinha em seu registro akáshico. E para alguns de vocês isso é difícil conceber. É isso que está acontecendo hoje. No ano passado, vocês reuniram o que nós chamamos o coro lemuriano. E este foi a afirmação de abertura, a chave na fechadura, como nós dissemos naquela época, uma capacitação das cápsulas do tempo do planeta. Uma capacitação. A chave tinha sido virada, a fechadura foi desbloqueada. A fechadura só podia ser desconectada quando o planeta visse isso, que a história para que eles estavam olhando poderia impulsioná-los para o futuro, não seria sua história, mas a história da semente biológica. Havia possibilidades para a humanidade, era possível elevar sua consciência, e vocês giraram a chave. E a galáxia viu, e a sua vizinhança também. Em algum nível, meus queridos, cada ser humano no planeta sabia, em algum nível. Esta foi a capacitação. E houve aqueles que diriam, acabou. Nós já fizemos nosso trabalho, nós somos capacitados. Eu quero dar um exemplo de como é isso. Seria como um pioneiro encontrando ouro, vendo o ouro brilhar na água, percebendo que ele descobriu a mina, e então ele vai embora dizendo, muito bem, sem encontrar
o ouro. Há um atributo humano do agora na sociedade moderna que vê um evento e diz, isso é tudo, deixe-me fazer outra coisa mais empolgante. Aqueles de vocês que estão aqui, eu quero dizer, não fica mais empolgante do que isso? Cada simples momento onde vocês cantam esses tons e fazem isto, há um propósito de elevação. É verdade que vocês giraram a chave, vocês descobriram onde o ouro pode estar, mas agora vocês precisam usá-lo. E usá-lo é o seu destino. E usá-lo vem direto da fonte criativa. Há um mês atrás, no lago Titicaca, a profecia foi preenchida. A xamã do norte encontrou o xamã do sul e as cápsulas do tempo, coletivamente, foram abertas. Vocês giraram a chave no último dezembro, um mês atrás. Vocês podem dizer que vocês então abriram a porta. E hoje, vocês estão passando por ela. Não fica mais empolgante do que isso. Ou será que fica? E eu darei a vocês algumas informações nessas próximas sessões sobre o futuro, os coros, o que vocês farão, talvez, onde deveria estar seu nome, e até mesmo um pouco mais, sobre Yai. Mas esta é a história, e a história irá guiar o futuro. Um futuro que vê a humanidade de forma diferente do que qualquer sociólogo jamais conceberia. Qualquer sociólogo vivo hoje. Esta é a nossa profecia. E, finalmente, eu quero que vocês vejam onde vocês estão. Pois a última vez que vocês se reuniram em um coro, os indígenas eram os lemurianos. Eles representavam a biologia, a semente. E hoje vocês estão no lugar onde os indígenas eram os profetas da terra. Nenhum outro grupo, mas os maias, tinham os fractais de tempo, eles entenderam os fractais de tempo para que pudessem dizer a vocês quando o fim de um longo calendário ocorreria e dariam a vocês a profecia, onde vocês estão aqui hoje fazendo e cantando os tons. Essa foi a profecia deles, o início de um novo calendário, onde a natureza humana começa a mudar, onde os potenciais começam a se elevar e, finalmente, os antigos viriam adiante e sua consciência seria revelada. E eles estão aqui hoje, observando vocês. Alguns de vocês são eles. Nós demos a vocês explicações sobre os nós e nulos do planeta. Nova informação que apenas foi ouvida no último ano. Informação que não podia ser dada, porque vocês não tinham alcançado esse ponto, onde essas cápsulas do tempo seriam ser liberadas. Nós e nulos são confusos para a humanidade. Eles não são um conceito tridimensional, mas nós daremos a vocês algo que ajudará vocês a compreenderem um pouco mais porque as coisas acontecem em pares. Mesmo física tridimensional acontece em pares. Vocês sempre apresentarão um coro em um nó, e há um motivo para isso. O nó é uma sobreposição de tanto raízes esotéricas e físicas, multidimensionalmente, criando uma situação onde vocês se sentem bem. Os seres humanos tendem a sentir-se melhor em lugares onde a negatividade foi removida, ao invés de lugares onde coisas positivas estão sendo empurradas sobre vocês. Sabiam disto? Os seres humanos adoram limpar-se.
purificação. Vocês fazem isso o tempo todo. Em cada oportunidade para uma purificação, lá estão vocês. Se vocês querem algo ser removido, que não se adequa a você, lá está você. E aí, por isto, um nó faz com que vocês se sintam tão bem. Pois parece ser um aspirador de pó cósmico para a rede cristalina, realinhando-a, recalibrando-a e retirando as coisas que não servem mais a vocês, criando um espaço onde vocês são colocados, as coisas que vocês gostam, que vocês querem. Conforme um nó e um nulo, precisa haver a 12 pares. Quando vocês falam para um, falam para os dois, porque eles estão quanticamente alinhados. Vocês podem até dizer que eles estão entrelaçados. Não há motivo para vocês visitarem um nulo quando vocês já estão visitando um nó, porque vocês falam com ambos. Não é interessante? A energia de empurra e puxa, sobre a qual nós falamos, até mesmo no centro da sua galáxia, até mesmo a fonte criativa, ela mesma, é um par. Então vamos colocar isto de uma forma que vocês possam compreender ainda mais. Queridos, se vocês forem povoar outro mundo, vocês enviariam um humano? Não. Vocês enviariam 2? E a energia de ambos são masculino e feminino. Vocês estão olhando para a humanidade em 3 dimensões. E a beleza deles se juntarem de uma forma com o amor cria aquilo que será outro ser humano. É um processo belo. É uma energia que se reúne como um nó e um nulo. E elas são iguais. E elas são belas. E o resultado é a criação. Deixe-me dizer algumas coisas sobre Yai. Como o sacerdote que ele era na Lemúria, ele tinha uma ciência elevada. Ele tinha isso dos Pleiadianos. E ele foi escolhido para tê-la. E ele viveu uma vida muito longa. Lemurianos procriavam. É isso que eles estavam fazendo para trazer as almas para criar um registro acástico. E os templos eram belos. E aí teve muitos filhos, como muitos deles tiveram e viveram muito tempo. Alguns de seus filhos, na verdade, herdaram um registro acástico, trouxeram os padrões acásticos dos antigos. E eu sei que ele suspeitava disto. Mas, na vida dele hoje, como Dr. Todd, ele não tem nenhum filho. E, no entanto, há. Pois ele foi responsável por trazer vocês a energia do empurra e puxa, que irá criar uma nova consciência no planeta. Vocês podem dizer que, devido a isso, que o Dr. Todd está sempre grávido quanticamente. E eu estou certo, não sei se eles gostariam de ter ouvido isto. Mas isso não mostra a vocês que há um equilíbrio de masculino e feminino nesse homem? A gentileza que alguns de vocês viram, a beleza, a mestria que alguns de vocês observaram. Eu gostaria de fazer uma revisão da sua história no planeta, pois não começou com o esoterismo, começou com uma visão. E nessa visão, ele foi levado para aquilo que era a molécula do DNA, ela mesma, e ele então começou a olhá-la. Nós até mesmo chamamos a ele de um mestre das torções, pois ele precisava ver como essas coisas eram colocadas juntas. E mesmo que esse conhecimento particular, ele não implementou em sua ciência, mas deu a ele a visão do que fazer a seguir.
Foi Dr. Todd que colocou junto a primeira energia quântica no planeta e capacitou para facilitá-la, duplicá-la e usá-la. Muito antes dele fazer estes tons, ele descobriu algo que eu chamarei física benevolente. E o que ele encontrou nessa natureza quântica, conforme ele se lembrava dela, como um pleiadiano, foi que tudo que ele fez com sua invenção era benevolente. Isto está fora das probabilidades das descobertas científicas. Pois, frequentemente, quando vocês trabalham com quebra-cabeças na ciência, na química, vocês sempre têm experimentos. Alguns funcionam, outros não. Tudo que ele tocou com essa invenção foi benevolente. Alguns de vocês sabem. Pesquisa com as células-tronco que são guiadas para os lugares para onde elas deveriam ir. Como elas poderiam saber qual é o padrão que poderia ser usado? Eu quero dizer qual é o padrão. É Yai. Isto é ciência elevada, dado a vocês pelos pleiadianos, com a física que sabe para onde ir para curar um ser humano. E conforme eu estou aqui dizendo essas coisas e essas palavras, talvez vão ser ecoadas ao redor do planeta em algum dia, e alguns rirão disso e outros cientistas dirão, mas outros cientistas dirão que estão vendo isso também. E eles descobrirão elementos da física que sabem quem são vocês e apenas fazem coisas benevolentes em seu corpo. E o motivo por que eu trago isto é que os tons que vocês estão cantando são pares benevolentes que estão cocriando um nascimento de uma nova consciência no planeta. Uma consciência que é equilibrada com masculino e feminino, uma que não está em modo de sobrevivência, uma que tem compaixão em primeiro lugar, que irá criar um novo tipo de pensamento. Vocês estão plantando as sementes, não estará nas suas notícias amanhã, vocês sabem disso. Poderá até demorar uma geração ou duas para que vocês comecem a ver o trabalho completamente, o que uma geração precisa morrer e outra retornar com uma nova rede cristalina no planeta. Mas vocês estão ajudando o planeta a dar a luz. É por isso que os tons são cantados novamente. É por isso que eles precisam se reunir de certa forma para poder dar a luz a essa nova criança no planeta, que é uma nova consciência, um novo ser humano. E é tão distante da sua lógica do momento, mas vocês podem senti-lo, não é? E vocês sabem que estão fazendo algo importante, não é? E vocês sabem que os antigos estão sorrindo em todos os planetas de livre-arbítrio. E essa é a história do que está acontecendo hoje, neste lugar. E depois da pausa, na próxima parte, eu falarei sobre os coros que vocês irão cantar, em breve. Então, continua. Vocês podem perguntar, qual é o futuro do coro? Yai não recebeu instruções especificamente sobre quantos coros, quando fazê-los, ou quanto tempo demorará. Então, eu o informarei agora. Isto não é um processo linear. Não é necessariamente ir para cada simples nó no planeta e reunir um coro. Essa não é uma boa notícia? Há uma pureza, um período de tempo para cantar os tons e reunir o coro, e é até 2016. Este é o ano de completude
deste grupo de anos, o início dos 18 anos após da precessão dos equinócios, o centro, já é o tempo para isto. E isto irá coincidir, e aí, com o seu calendário. E fará sentido para você colocar os nós juntos e talvez outros coros em áreas que não são nós, para realizar determinados tipos de energias que estão ainda por vir. Mas vamos falar sobre aquelas que estão marcadas, agendadas. E elas aparecem agora em um calendário tridimensional de tempo. E vamos falar sobre o que eles serão e vamos nomeá-los. Agora, e aí, em sua mente, você já deu nomes a eles? Você nunca perguntou. Então, nós vamos renomeá-los. Nem tudo é para que você realize. Quase. Vamos discutir os atributos do que está por vir nos próximos 2 anos e observarmos os atributos que talvez vocês ainda não discutiram ou pensaram a respeito, conforme vocês programavam os coros. Algo disso você já pensou, e aí, e outras coisas não. Os próximos 2 nós, nos quais você cantará, já estão agendados. São ambos extremamente ativos para a criação pleiadiana. Na verdade, você pode até dizer que eles são os mais ativos. O que eu quero dizer com isso é que a energia pleiadiana ainda está lá. Ainda está lá, é sentido pelos humanos que não têm nenhuma ideia do que estão sentindo. Ambos são terras sagradas. Ambas são protegidas. Então vamos discutir a primeira sobre a qual vocês sabem. E esta será no próximo ano. É o ano do 7. 7, em numerologia clássica absoluta, em termos absolutos, isso quer dizer, vindo da fonte tibetana, não esotérica, mas clássica, seria divindade. E, portanto, você pode, então, embrulhar ao redor do divino, lendo os pleiadianos na montanha, em Monte Shasta. E o coro que é reunido lá, que se reunirá lá daqui a alguns meses, será um que não tem a ver com criar o nascimento de uma energia no planeta, mas sim uma reunião de celebração, saudando aqueles na montanha que vocês sabem que sempre estiveram lá. A cidade, que é Telos, que aqueles no passado dedicaram sua vida para ver essa cidade na montanha, é uma metáfora da fonte criativa que vive lá até mesmo hoje. Eles serão celebrados pelo coro que irá até lá. Não é interessante para vocês que este nó não tenha nenhum resort ao seu redor? Não, na verdade, não como aqui. Não há uma atração que criaria algo que fosse inapropriado ao redor daquela montanha. Ela é pura, pristina. Ela é como uma vila. É lá que vocês irão no próximo ano, o ano 7, o ano divino. E vocês poderão desejar criar e nomear um nome para isto. O coro divino. O coro da saudação divina. Qualquer que seja o escopo dessas coisas, porque é isso que vocês farão. Vocês acabaram de cantar um tom sobre as sementes da criação. Vocês cantarão ele de novo lá. Na verdade, vocês o cantarão em 2015 também. Então, esta é a história de Shasta, viva com energia da fonte pleiadiana, tão próxima à superfície que está, que aqueles que não estão interessados em termos esotéricos
ao subirem aquela montanha, podem sentir. Talvez até mesmo ver as luzes que estão lá à noite, quando não deveria haver nenhuma luz. A montanha tem uma energia, tem uma linhagem, e a linhagem é aquela da fonte criativa. Vão e celebrem-nos, e saúdem-nos com o coro. O ano após aquele, há 2 coros programados, um em um nó e o outro em um que não é um nó. Então, nós vamos discutir com vocês, talvez, os nomes daqueles e as energias que os envolvem. Vocês têm os tons, já tem os tons Yaoi, e aqueles que você pensa que precisarão serão entregues para você em tempo real, assim como aconteceu com este. O coro do próximo ano tem a ver com celebração, e o coro em 2015, o ano do 8, também será em um lugar extremamente ativo com a energia pleiadiana, no meio do continente da Austrália, em Uluru. Agora, os aborígenes têm algo que a maioria das pessoas não sabe. Se vocês estudarem a sua cultura, eles reivindicam a fonte criativa como sendo as 7 irmãs. Essa é a tradição deles. E, portanto, eles estão reivindicando que aqueles da estrela vieram. E eles pousaram primeiro na rocha, em Esrock. E Uluru foi o ponto da criação para ele. Há muitos pontos de criação ao redor do planeta. Há lugares muito antigos, e este é um dos mais antigos. A Lemúria tem um atributo totalmente diferente, como sendo a primeira civilização que foi sequestrada por estar em uma ilha que tinha uma energia pleiadiana e permaneceu o tanto tempo quanto pôde. Mas Uluru poderá ter as sementes originais dos pleiadianos que ainda estão lá. Se vocês perguntarem aos indígenas na Austrália, que agora são parte do planejamento desta área e são os donos desta área, eles dirão que aqueles cujos nomes não podem ser pronunciados ainda estão lá. E eles não permitirão seres humanos irem até lá, a não ser xamãs. Eles nem mesmo permitirão naves voarem por cima, aviões, pois é sagrado para eles. Portanto, vocês irão até lá. Esta é a parte da criação, o ponto da criação, e ele é celebrado. Não apenas aquilo que começou neste planeta, mas é lá que vocês colocarão novas energias. E quando 2015 chegar, vocês saberão quais são aquelas energias e o que vocês precisam fazer naquele lugar para complementar este nó e abrir aquela cápsula. Os australianos dizem que eles têm evidência, datação de carbono, de civilizações, como vocês conhecem, há cerca de 16 mil anos em Uluru. Então vocês irão até lá e sentirão os antigos, conectarão-se com a história e o padrão que existe lá, que os pleiadianos trouxeram e que os indígenas chamam a fonte criativa das 7 irmãs. Um lugar muito especial, de fato. Há um outro, em 2015, que vocês planejaram, e não está em um nó. Está em Israel. Não está nem próximo de um nó. Vocês podem dizer, então o que faremos lá com o coro? O que vocês poderiam fazer lá? Eu espero que isso dê a vocês arrepios, meus queridos. E eu vou dizer o que vocês farão lá, porque Israel, em todas as profecias dos últimos 2000 anos, tem sido chamada o ponto de ignição do fim da Terra. Israel seria o lugar de problemas que iria
disparar a Terceira Guerra Mundial. As alianças que seriam políticas neste planeta, que trariam vocês a uma guerra nuclear, devido ao que vocês colocaram em Israel, ao que aconteceu em Israel. Todos os problemas dos israelenses e seus aliados durante toda a história culmina lá, em uma área problemática. O que vocês poderiam fazer lá, meus queridos? Em 2015, vocês irão descapacitar o problema. Vocês podem chamar isso de um coro do perdão, mas eles irão perguntar quem está perdoando quem. Será melhor chamá-lo o coro da cura. A cura de energias antigas, o início da terra sagrada, para que ela seja mais sagrada do que jamais foi, onde os mestres que caminharam por lá, figurativamente, podem olhar uns para os outros, dar as mãos e dizer: é o início de uma nova Israel. Será a nova Jerusalém. E é isso que vocês farão lá. É a cidade na montanha. É aquela vista pelos profetas, que incluindo estará a cura, com perdão, com uma nova humanidade. Esta é a oportunidade que vocês têm. Não é um nó, não precisa ser a cura. Muitos de vocês desejam fazer parte daquilo. Aqueles que vocês não fizerem saberão o que acontecerá. Talvez haverá uma forma para este e aí incluir, através da internet, aqueles que desejarem juntarem-se. E vocês têm tempo para isto. É isto que nós vemos como as energias dos próximos 3. Além daquilo, em 2016, seria a finalização, que ainda precisa ser conhecida, que ainda precisa ser planejada. Eu acabei de dar a vocês os nomes. E assim é, neste ponto do tempo, que vocês veem que o que vocês estão fazendo aqui é uma série. E nenhum deles está completo em si mesmo. Precisam ser como uma série. Seres humanos não precisam estar em todos eles para completar. Aqueles que foram atraídos podem ir para cada um, e aqueles serão os lugares certos, assim como aqueles que vieram para este lugar apropriadamente. Planejem para isso, participem, sejam parte. Vocês chegaram ao final de não apenas a cerimônia, mas de um tempo de cocriação e o nascimento de uma nova energia na rede cristalina. E ao fazermos uma revisão, digo novamente que a rede cristalina do planeta é a ação, é a rede da ação, é aquilo que lembra as ações humanas e aquilo que se posiciona a energia dos recém-nascidos. Pois quando os recém-nascidos vêm para o planeta, a primeira coisa que eles verão antes de seus pais, além de seus pais e seu ambiente, é que eles irão relacionar o seu registro akáshico com a energia atual da Terra. E isto é posicionado pela rede cristalina. E, portanto, vocês podem mudar a rede. Ao mudar a rede, você muda o potencial dos recém-nascidos humanos, trazendo para dentro a história de outro lugar que é puro. E ao fazer a revisão, quando nós dissemos sobre as baleias, que elas têm os padrões puros do planeta, eles estão armazenados lá. Então elas nunca poderiam ser destruídas. Não apenas os padrões do planeta, mas também do ser humano puro. Aquele que aí diz que permitirá que vocês vivam para sempre. De fato, há um padrão para isto. É biológico, é esotérico,
é divino. As invenções do planeta, a natureza quântica dos eventos, estão todos lá. Vocês não podem separar um padrão do outro, um padrão de Gaia e o padrão do DNA. E, portanto, a resposta para a pergunta que Aoi acabou de fazer é que não há diferença, meus queridos, hoje, com o que vocês fazem com a rede cristalina, o que vocês estão fazendo com a rede cristalina ou vocês fazem com vocês mesmos. E, portanto, vocês estão purificando aquilo que está se recalibrando dentro do seu próprio DNA. E vocês serão diferentes devido a isto. Vocês estão criando compaixão através da rede cristalina, ao mesmo tempo, vocês estão reescrevendo isto em vocês mesmos. Vocês não podem separar essas coisas. De uma forma linear, o ser humano deseja compartimentalizar um e depois o outro. E ao cantar esses sons ou aquele outro, você deseja ativar isso. Como isso está funcionando? Não parece para nós desta forma. É muito maior do que vocês imaginam. Quando vocês põem algo no fogão, no qual vocês trabalharam muito, todos os ingredientes estão lá, vocês aquecem todos juntos. Vocês não põem uma parte no fogão e apenas uma porção dos ingredientes é aquecido. Todos eles são aquecidos juntos. E esta é a sopa quântica do que vocês fazem com o couro. Vocês giram a chave na fechadura para vocês mesmos. Em dezembro, 21 de dezembro de 2012. E este dia, vocês abriram as cápsulas do tempo dentro de seu DNA, permitindo que vocês acessem maior sabedoria neste lugar. Cura. Coisas que vocês pediram, queridos membros do coro. Eu disse a vocês em primeiro lugar, vocês vieram para ter um bom tempo? Vocês não deveriam estar aqui, vocês vieram para trabalhar e vocês fizeram isso, e o resultado será que alguns de vocês receberam o que vocês vieram buscar. O resto terão as sementes plantadas para coisas grandiosas, muito maiores. É pessoal, é planetário. As cápsulas do tempo se abrem no planeta, nos nós e nos nulos e dentro da humanidade, especialmente aqueles que estão participando aqui. Os humanos têm livre-arbítrio. Mas uma das coisas mais interessantes é que, conforme vocês abrem uma cápsula do tempo e capacitam-nas, a humanidade que não é esotérica, que nunca estaria aqui, que não entenderia nada disso, serão afetados. É uma permissão para que eles encontrem as coisas mais fáceis, para que possam ver os caminhos compassivos, juntarem as coisas ao invés de separá-las. Líderes religiosos, políticos, todos eles. As cápsulas do tempo começam a abrir. Portanto, não linearizem o que vocês fizeram aqui como algo que vocês fizeram para um nó e um nulo hoje. Não é assim que funciona. Ao contrário, vocês estão aquecendo o padrão dos padrões perfeitos da humanidade. Tudo está no fogão junto. E por uma série de eventos, vocês estão iluminando a fogueira. Quando Yai começou, sua invenção quântica o levou para a África. É interessante. Agora eu dou algumas coisas a vocês que vocês deveriam saber sobre o futuro, que podem parecer misteriosas. Ryan não é um profeta. Eu estou aqui para mostrar a vocês uma visão geral que já está acontecendo, mas individualmente um ser humano não pode vê-las. Quando eu cheguei há 20 anos e disse que não haveria Armagedon, é porque nós vimos o que estava acontecendo, não porque nós temos a profecia de Deus. Nós vimos o que a humanidade estava fazendo. E é por isso que nós viemos. Nós vimos o potencial.
do fim das profecias de guerra. E é por isso que vocês vieram. Nós vimos o potencial de Yair e este dia, e é por isso que viemos. Vocês estão na profecia, hoje, preenchendo-se, e vocês são parte disto. Yair foi levado até a África. É interessante, não é? Quantos que estão nesta sala estão trabalhando em algum nível com a África? Vocês não pensavam que eu sabia disto? Eu sei. Ele ainda está trabalhando na África. E aí, o trabalho de Yair o levou para muitos lugares, mas tem a ver com a África. Tem a ver com curar o continente, talvez até mesmo alimentá-lo, preenchê-lo com invenções quânticas. África. 2012. 21 de dezembro de 2012. Vocês estavam em um nó na Lemúria. E naquele momento, nós não revelamos, mas fizemos isso mais tarde, que o nulo que corresponderia estava em Chad, África. E, portanto, vocês fizeram um par, não é? Com o nó lemuriano e um nulo na África. Este foi o primeiro dos pares que nós revelamos. O segundo par que nós revelamos foi no Lago Titicaca. É um natural que vocês esperavam. Com o nó do lago na Bolívia e as montanhas tibetanas são um nulo. Isso irá chocar e surpreender vocês que o segundo coro conecta essa península Maia, esse nó da península Maia, com o nulo no monte Kilimanjaro, na África. O que está acontecendo lá? Por que Yair está envolvido? Por que o coro está fazendo nós e nulos em primeiro lugar? E a resposta, meus queridos, é que nós dissemos antes. Mesmo aquilo que está no acástico, do homem que está falando, sabe que sua próxima parada é a África. E ele terá uma diferente cor de pele, e ele será parte da estrutura política, e ele ajudará Yair com o que ele está fazendo. Tem a ver com a África. E o motivo é que é um continente intocado, e quando for curado, e quando for alimentado, e quando começar a ser sua própria entidade, não terá nada que não poderá fazer. Não haverá culturas para reescrever, vai começar novamente. E poderá muito bem ser a maior consciência mais elevada, a cultura mais elegante que já existiu. Vocês estão plantando sementes para isto agora. Está vindo? Há tantas coisas que vocês não podem imaginar neste planeta que são boas novas, que nós vimos. E sim, há um longo caminho à frente. Mas, se você dissesse aos seus avós que não haveria guerra, eles acreditariam em vocês nesse ponto do tempo? Se vocês dissessem a um avô, a uma avó, que a estrutura política de hoje seria tão diferente no planeta, os países que guerreavam entre eles estão se reunindo, onde não há mais muros entre eles, com a mesma moeda, eles acreditariam? Se nós dissemos hoje que há continentes agora se alinhando para fazer a mesma coisa, vocês acreditariam nisso? Isso tudo é parte do que vocês estão fazendo. As cápsulas do tempo são vocês. E dentro de vocês está um DNA pleiadiano. E dentro de vocês está um padrão da história deles. Isto começará a ser revelado, fazendo vocês mais compassivos. Não é por isso que vocês vieram? Não é por isso que vocês vieram? E assim é. Assim é. Assim é. Assim é.
Sim é. Sim é.